Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Tauan Matos aqui e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial que vocês vão conhecer daqui a um pouquinho. Gente, muito obrigado por vocês estarem acompanhando aqui mais um cast. Esse podcast que é da quebrada para quebrada, onde você pode aqui aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, tecnologia, tendências para o futuro e melhor ainda, você desenvolver habilidades que você não sabia que existia. Então, cada convidado, cada pessoa que passa por aqui vai deixar uma mensagem sensacional e, claro, cabe a você ver se faz sentido ou não. E hoje, falando em convidada, nós estamos aqui com uma pessoa que está revolucionando não só o território nacional, mas internacional. Uma jovem que tem ali despontado, tem ali mudado a ótica de muitos outros jovens, tanto no nosso país quanto fora. Uma jovem que ali que se denomina ativista, uma jovem que é jornalista, de carreira jornalista, e ao mesmo tempo ela tem influenciado essa nova geração a respeito dos direitos das mulheres e também, né, nós como um povo negro, onde nós podemos saber a nossa posição e melhor ainda, né, mostrar cada vez mais o nosso melhor para a nossa galera e para o mundo. Então hoje eu estou aqui muito feliz através dessa conexão. Yasmin, muito obrigado por você ter topado esse bate-papo, que veio de tão longe para poder estar aqui com a gente falando um pouquinho dessa revolução que ela está causando. Primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, eu fiquei de fato muitíssimo feliz. Conheço o trabalho do Mais Um Code há um tempo, sou completamente apaixonada e para mim é uma felicidade, principalmente por nós sermos conterrâneos, baianos no topo, que eu sempre falo, nordestinos no topo. Eu estou muito feliz mesmo com o convite e estou de coração aberto. E muito obrigada pela introdução, foi muito bonita. Que isso, demais. E eu me esforço muito aqui, né? Mas no fim, você passou até, né, um pouquinho ali do texto. Sim. Eu falei, cara, deixa eu tentar trazer um pouco disso daqui na minha fala, né? Mas que demais sua jornada, né? E hoje a gente vai falar disso. Hoje nós vamos falar de como jovens podem ter esse estranhamento de si, mesmo no dia a dia, na vivência que tem, e descobrir que pode perguntar, pode se provocar sim, e de fato saber o potencial que tem. E eu já queria começar perguntando, né? Como que foi pra ti esse começo, né? Uma jovem negra, baiana, despontando na área de jornalismo, e não só isso, né? Antes, o que te motivou tanto pro ativismo quanto para essa parte de contar essa história? Obrigada pela pergunta. Eu sempre falo que o que me trouxe até aqui foi, de fato, ser uma criança muito questionadora. Eu cresci em um ambiente, na verdade eu cresci na periferia de Lauro de Freitas, mas o meu pai sempre me incentivou a buscar conhecimento através da literatura, da história, sociologia, filosofia, e foi assim, um casamento perfeito na minha criação, porque a minha mãe, ela é professora, inclusive até hoje é professora de crianças, e o meu pai, ele sempre foi voltado para a área da literatura. Durante a adolescência ele escrevia coisas belíssimas, então eu sempre tive esse grande incentivo dentro de casa, que essa é a realidade como está dada, mas não precisa ser assim para sempre, isso pode mudar. Então eu cresci com essa perspectiva dentro da minha cabeça. As coisas, elas podem estar em um estado agora, mas elas podem e vão se modificar. Então os meus melhores amigos eram os livros, eu lia bastante, eu era incentivada a buscar esse conhecimento e a exercitar também a escrita. E tudo isso me abriu novas possibilidades, sabe? Porque, por exemplo, a minha mãe, durante a minha infância, trabalhou em um colégio particular lá na cidade. Por conta disso eu ganhei uma bolsa, então até o 6º ano, mais ou menos, eu fiz em um colégio particular. E ali eu já comecei a perceber quais diferenças e quais locais, choque, né? Exatamente, demarcavam o meu corpo naquele espaço. A começar que durante muitos anos, porque eu fui seguindo as séries, eu fui a única garota negra na sala. A única criança negra, na verdade, né? Entre meninos e meninas. E isso é um negócio, Yasmin, que nós estamos falando literalmente da Bahia, que é considerado a África fora da África. Exatamente. Certo? E você ainda assim ser a única jovem negra ali na sala e muitas vezes no turno da escola, né? Exatamente. E
para mim foi chocante, como criança, começar a me deparar com essa realidade. Porque como eu cresci em uma comunidade, e na Bahia é completamente diferente daqui de São Paulo. Então, quando você vai na comunidade, você encontra basicamente pessoas negras, mestiças ali, pessoas com ascendência indígena. Eu nunca tinha tido grandes contatos com pessoas brancas, por exemplo. Pessoas realmente brancas. Então, quando eu cheguei na escola e me deparei com aquela realidade, foi chocante estar em um espaço onde eu era a única garota negra. Mas quando eu pegava a condução com a minha mãe e voltava para casa, era como se eu voltasse para o mundo real, sabe? Exatamente, para o mundo real. E ter percebido essa diferença tão cedo me levou a esses questionamentos. Aí eu vou fazer aqui um paralelo. Quando que você percebeu? Você falou que você era muito jovem. Essa questão tanto estrutural quanto a questão do racismo, de ser olhada diferente. Quando que você viu isso, assim? Eu penso que os meus primeiros estranhamentos com a experiência racial aconteceram mesmo na infância. Tipo com 14, 15, não? Não, bem nessa antes. época quando eu estava mesmo? estudando na escola. Por quê? Porque as garotas não queriam brincar comigo. E eu não entendia o porquê. Mas depois eu fui ligando os pontos. Será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? E eu fui começando a me perceber nesse lugar mesmo de alteridade. Dessa diferença. Existe eu e existe o outro. E eu sou o outro daquelas pessoas. Sabe? Caraca, isso. E aquilo foi ficando cada vez mais profundo quando eu saí desse colégio particular e fui estudar no colégio público. Porque no colégio público as pessoas já eram parecidas comigo. E então eu comecei a perceber. Porque todo mundo tava tipo igual, né? Exato, que tinha uma diferença socioeconômica ali. Porque naquela primeira escola que eu estudei, a maioria das pessoas era branca, e agora que eu vim para a escola pública, a maioria das pessoas ou é mestiça ou é negra. Ficou esse questionamento pairando no ar. Tudo isso, você jovem ali, fomentando a mente. Pensando assim, sabe, com os meus botões e pensando muito nas coisas que o meu pai dizia, sabe, Tauan? Porque teve um momento na minha vida que foi muito emblemático. Sabe que existe uma emissora que no passado fazia muitas novelas em que as mulheres negras só apareciam como empregadas domésticas ou naqueles personagens estereotipadíssimos. E uma vez eu estava assistindo a uma telenovela quando eu devia ter mais ou menos uns 8, 9 anos. Aí eu falei bem assim para o meu pai: ah, quando eu crescer eu vou ser empregada doméstica? Já jogou assim? Sim, Caraca. eu falei assim com o meu pai, porque era a representação que eu via naquela referência época. Que você tinha, né? Era o que eu via mulheres negras fazendo na televisão. E ele falou: não, você não vai ser. E eu nunca me esqueço do olhar dele, sabe? Aquele olhar incisivo de não, você não vai ser. E aquilo ficou comigo pra sempre, sabe? Essa história ficar comigo pra sempre. Foram os meus momentos de inserção, porque eu sempre digo que quando você é um jovem negro, tudo é um despertar. Tudo é uma tomada de consciência. São esses pequenos pontos que você vai conectando que lhe levam para esse lugar, sabe? Não, demais. Você falou um negócio que eu me lembro, né? Isso muito mais velho, né? Como eu disse, eu tenho 30, né? Falo que eu já tenho 30 porque é sempre um processo, né? Sim. Você faz 30 e aí fala que tá com 29. Aí quando aceita que tá com 30, é 31. Então eu vou fazer 30 em novembro, então eu já coloco que eu tenho 30. Mas é muito doido, porque o meu primeiro contato com tecnologia... Eu sempre vivi numa periferia daqui da Zona Norte de São Paulo, né? Eu falo daqui, que é o centro. Da Zona Norte de São Paulo. E é isso, você tá no meio dos seus. Escola pública, galera, tarará, tarará. Quando eu tive o despertar de aprender tecnologia, que eu fui junto com a minha mãe fazer uma formação, foi um choque social. Imagina, primeiro... Não era no meu bairro, era um bairro melhor ali, né? Uma condição financeira melhor. Tinha que ir de ônibus, né? Não que ônibus é um luxo, né? Mas, pô, você não tem dinheiro. Minha mãe já gastava para ir trabalhar de ônibus. Como é que eu ia? Então eu ia de bicicleta. Então eu era o único que chegava no curso de bicicleta. Todos os demais chegavam com os pais ou mãe de carro. E ali, né? Todo o ambiente totalmente branco, hétero, da galera, sabe? E muito louco, nessa época eu tive um estranhamento, que eu falei, caramba, tem uma galera diferenciada. Mas eu não entendia, socialmente falando, né? Pra mim era tipo, caramba, um pessoal diferente, né? Um rolê diferente aqui. Me portava diferente lá, né? Sim. Era muito louco, né? Minha mãe falava, chegou lá, mão aqui, guarda, não
não quebra nada, Então, sabe? essa é uma É experiência... muito louco isso. É uma experiência que muitas pessoas pensam, por exemplo, que é só dos homens negros. Uma que segue comigo a vida inteira, que é sempre andar com carteira de identidade. Sempre andar. Eu nunca saio. Eu posso ir na esquina. Eu sempre levo a minha carteira. Minha mãe falou isso comigo quando eu era criança. Nunca esqueci. Onde quer que eu vá. Não, e é forte o sentido carteira. disso, né? Sim. No sentido de você não ser um indigente acontecendo algo ali, sendo alvejado. Isso é muito forte, cara. É muito forte. E eu me lembro muito, tipo, eu tive esse choque, eu falei, caramba, que estranho, né? E aí na sala também, né? Chegava na sala, 15 pessoas fazendo formação de tecnologia, 2 meninas, eu, o único jovem negro. E pra mim, beleza. E pra mim, eu falei, aqui eles estão vendo baseado no que cada um entrega. Não estão olhando cor, classe social. Isso eu me enganando mesmo ali. Fiz a formação. No final, todos eles tinham ali o QI, quem indicasse eles nas empresas. Esse é um ponto. E eu terminei ali, fiz meu primeiro contato e não tive nenhum outro contato com tecnologia, porque as pessoas não naquela época o mercado não estava preparado para receber um jovem periférico trabalhando em tecnologia. Hoje em dia ainda é assim, só que tem ali incentivos que acontecem. Se você não tem um time diverso, você não está na top lista. Exato. Há muito de tokenismo, diversidade. Exato. que nós chamamos de tokenismo dentro do ativismo social, que é quando eles querem utilizar minorias, sejam étnicas, ou sejam de gênero, ou sejam socioeconômicas, para validar o discurso da empresa. Mas quando você entra ali, no topo, você percebe que CEO, executivos e tudo mais são homens de uma bolha brancos, diferente. exato, homens brancos, idosos. Idosos muitos. É muito difícil essa situação, de fato, sabe? E tem outras questões também que são complexas nessa minha trajetória, porque eu ainda vou voltar para continuar a história, mas sim. Acho interessante pontuar isso porque você trouxe algo riquíssimo, que é esse estranhamento das pessoas com a mulher e o negro ocupando determinados espaços. Eu já cansei de chegar em locais para dar palestra ou para fazer um trabalho e alguém perguntar, mas quem é Yasmin Moraes? Porque parece que não assentava na cabeça das pessoas que você era a jovem Yasmin, né? Exatamente. Então já passei por muitas situações de chegar no lugar para fazer uma palestra, para fazer um trabalho e ser perguntada. Olha que forte isso também. Exato. E é engraçado porque existe mesmo esse discurso da vamos valorizar a diversidade. Mas as próprias pessoas não permitem, às vezes, que isso saia do superficial, compreende? Não pega as outras camadas importantes. Exato, que de fato haja um aprendizado. Porque eu, inclusive, estava comentando isso com meu pai antes de vir a São Paulo. As pessoas pensam que transformação social é o que ocorre na superfície, é o que ocorre no contrato social, mas não é assim. Transformação social é quando o indivíduo, de fato, internaliza esses conceitos, quando ele de fato compreende que não é melhor ou maior por ser um homem, ou por ser branco, ou por ser rico, e que os outros indivíduos também estão naquele par de igualdade enquanto seres humanos. E é esse tratamento fino que nós ainda não temos na nossa sociedade. Uma pessoa pode olhar para você e lhe ver como jovem negro e reconhecer o local que você chegou pelo contrato social. Mas ou será como que por você dentro... tá ultrajado ali, Exato, né? mas será que por dentro aquela pessoa lhe respeitaria sem isso? Não. Isso é Nossa, que papo. Nem começou, já tá já. Deixando. Eu gosto. Vou até abrir um parênteses. Galera, se vocês quiserem perguntar também, pode jogar aqui coisas que a Yasmin vai tá trazendo aqui, respostas também. Então comentem. E também eu gostaria, como eu e Yasmin, conterrâneos baianos, comenta aí de onde você tá assistindo. Comenta aí com a gente de onde você tá assistindo mais um cast. E deixa sua pergunta aqui. Até o fim do episódio, a Yasmin vai estar respondendo. Se não, depois ela direciona via ali, LinkedIn e outras redes para que vocês possam estar tendo essa resposta. Desculpa. E aí, beleza. Teve essa o que te levou, né, até essa mudança, esse choque social, choque cultural, né? Sim. Que a gente fala sociedade, são várias camadinhas, né? Cultural, rito, um mundo. Mas o que te fez depois olhar sabendo que a educação seria um caminho tanto para ti quanto para mudar a mentalidade e a realidade de outros jovens?
Exato. É muito interessante voltar em retrospecto, porque falando assim parece que faz tanto tempo, mas eu tenho só 23 e essa minha trajetória começou quando eu tinha 17. Então temos Caraca. aí menos de uma década, mais ou menos, dessa trajetória toda. E eu me recordo que quando chegou o ensino médio, o último ano, a preparação para o Enem, eu fiquei muito nervosa por uma questão. Eu não podia pagar para estudar na faculdade. Se não fosse uma universidade federal ou estadual, eu não tinha chance. Olha E eu isso, mano. penso que é isso, eu até fico arrepiada. Ser negro é isso, você tem que ser o melhor, porque é tudo ou nada. É sempre É tudo isso, ou nada. não existe meio termo, ou você é o melhor ou você nem faz. Ou você nem faz, é isso? Exatamente. Então eu me preparei para o Enem, não tive acesso a cursinhos, eu estudava em casa. Caramba. Juro para você, eu fazia aula na escola e de tarde, no outro turno eu estudava em casa. E vamos lá. E você acredita que eu passei, em particular, passei na federal em 3 demais. cursos e ainda depois eu fiz a prova interna da UFBA e passei de novo. Muita dedicação, tipo assim, mano, eu tenho que mudar isso, né? Minha Eu realidade. sabia, era a minha única chance. Eu tenho uma colega que até fala: é uma vez na vida que aparece o bilhete dourado. Que se você não pegar, sabe, da fábrica de chocolates, Sim, que se você do não Young. achar, Se não achar. você não encontra mais. E foi meu bilhete. Imagina, aquela garota negra entrando na faculdade com 17 anos, porque eu ainda entrei com 17 anos. Terminou na isso no. Tipo, você nem deu esse delay que geralmente poucos dão, né? Eu não vou falar todos porque na quebrada ainda assim não é um sonho da galera. Agora tá mudando um pouco, mas Sim. não é um sonho. A ótica da galera tem que terminar o fundamental e médio. Faculdade, aí é um negócio que, né? Então, pô, você encurtou ainda, tipo, terminou e já. Eu pensei, eu tenho que ir. Sabe por quê? Uma grande mulher que eu admiro muito, se chama até Carolina Amanda, ela é aqui de São Paulo, ela fala que para as mulheres negras as coisas sempre acontecem no delay. Quando as mulheres brancas estão no mestrado, nós estamos na graduação. Quando estamos no mestrado, elas estão no pós-doutorado. Então, tudo na vida da mulher negra é com delay. É com delay de tempo. E eu pensava, não, eu não quero que na minha vida seja com delay. Sabe? Sincrone. Eu quero ir mesmo. Então, eu me lancei. Pensa, eu morando em Lauro de Freitas e estudando em Ondina. Não sei se você ainda lembra do quão distante Pegava a é. linha verde. A região Vamos lá. metropolitana lá de Ondina, que é um Caramba. bairro muito privilegiado em Salvador, de frente para o mar, aquela coisa turística. E eu passando lá todos os dias pensando, meu Deus, quando é que eu vou parar de andar de ônibus? Onde é que eu vou ter meu carro? Como é que eu vou tá aqui com a minha casa aqui, ó? Exatamente, era o que eu pensava. Caramba. E foi muito difícil. Minha primeira semana na Universidade Federal da Bahia, eu já sofri racismo. Já disseram, meu Deus, agora é o tipo de gente que estuda aqui. Olha isso, cara. Na primeira semana, pensa. Na primeira semana. E a Facom, que é um instituto de comunicação, é muito elitista, sabe? Até hoje. E tem uma divisão, porque lá existe o curso de produção cultural e o curso de jornalismo. E geralmente as pessoas negras ficam no de produção e as brancas ficam no de jornalismo. Então imagina o que é ser uma garota negra, ainda por cima no curso de jornalismo. O desafio que não... 2 vezes mais. Mas é a verdade. Muito forte, Foi cara. muito complexo e a permanência na Universidade Federal é muito difícil, sabe? É muito difícil por diversas questões. As aulas na Facom começaram às 7 horas da manhã. E às Imagina, você 7h10... tinha que sair da tua casa, tipo, 4 e... Primeiro ônibus, mano. Menino, e o pior de tudo, os professores não aceitavam passar de 7h10 para fazer a chamada. Se você não estivesse lá no mais tardar até 7h10, falta. E mesmo chegou ali, esquece. Esqueça. Que isso. Então foi esse cenário, imagina. E eu, olha, sou preta, sou baiana, sou retada, tirava as maiores notas. Até hoje, né, no TCC, primeira parte, eu fui que tirei maior nota na disciplina. E tem que ser assim. Tem que ser Minha assim. mãe sempre me disse, Se 10 vezes melhor, senão... Ela falou, você é uma mulher negra, você tem que ser a melhor, ponto. Não tem meio termo. Sabe? E é uma coisa que nós até trabalhamos a nossa vida inteira, porque nós, como negros, queremos ser humanizados. As pessoas pensam que só o lugar da subalternidade é ruim. Mas esse lugar de você ter que ser sempre o melhor, o mais antenado, o mais inteligente, o mais tudo, também é desafiador. E é muito porque, se a gente parar pra ver no final, são 2 linhas, né? Considerando esse ambiente, né? Que é, ou você, de fato, tá nessa posição, mulher negra, homem negro, que tá ali
nossa, dando melhor, estudando. E as pessoas olham e falam, nossa, realmente, a Yasmin, ela é a melhor da sala. E as pessoas te enxergam de um jeito, tipo, positivo, tipo, caramba, que legal, independente, legal. Ou não, além disso, ainda falar lá, preta, soberbo ainda. Exatamente. Porque é uma linha muito fina, né? De, É uma tipo, linha você muito fina. você ser o melhor, porque você se permitiu, você, tipo, nem se permitiu, né? Você foi empurrado, forçado aquilo, e no final as pessoas ainda te julgarem como uma pessoa soberba por tirar as melhores notas, enfim. Exato. É muito... É porque eles sempre querem que o negro seja modesto, não é? É isso. É, Exato, você tem que ser modesto, você pode ser o melhor, você precisa ser modesto, porque as pessoas brancas não gostam de ter essa supremacia desafiada. Porque a partir do momento em que você é um jovem negro, promissor e tudo mais, porém você não está par a par com eles, tudo bem. Mas quando eles Partir do percebem que momento. você está par a par e que você está passando, daí você se torna perigoso e um gera problema. um conflito ali, né? Exatamente, gera um conflito. E a minha história específica com o ativismo mesmo, quando eu comecei a pôr a mão na massa, Até te perguntar isso agora, como que foi esse começo no ativismo, assim? Porque você tava sendo bombardeada. por todos os Isso ali, lados, você... né? Aquele meme, né? Correndo em fogo. Você tava ali no meio correndo ali, sabe? Aquilo ali tudo mesmo. Menino, foi em 2017, no final do meu ensino médio. Eu comecei a ter umas leituras um pouco mais direcionadas ao feminismo e ao antirracismo, e eu tive aquele estalo. Não, essas são as razões pelas quais eu passei por todas essas experiências diferenciadas na minha vida. E é por isso que eu tenho de fazer alguma coisa acontecer. Porque quando eu comecei a ingressar em coletivos, principalmente em coletivos feministas, eu comecei a perceber que haviam muitas mulheres brancas nos espaços de liderança dos coletivos, sabe? E eu pensava... Poxa, até em espaços que deveriam ser horizontais, porque em tese somos todas mulheres e todas estamos sob a opressão em razão de nossa experiência enquanto mulheres, mas não. Mesmo dentro dos coletivos havia essa diferença entre as mulheres que eram negras, que eram indígenas e as mulheres que eram brancas. E eu pensei, eu não quero ter que trabalhar dessa forma. Não é dessa forma que eu quero trabalhar. E Até mesmo porque o nível de... supostamente uma submissão de uma mulher branca a uma mulher preta é totalmente diferente, mano. exatamente. As dores, né? Não é porque ser mulher, né? É muito diferente. Não tem como equiparar. Com certeza. E eu tive aquele estalo porque, como eu sempre fui muito conectada com a literatura, eu me recordei de uma autora negra fantástica, que é até mesmo autora de um livro chamado Kindred. Ela dizia bem assim: se existe um livro que eu quero ler e ele ainda não foi escrito, eu escrevo. E eu tomei aquilo para a minha história. Se existe algo que eu queria que fosse o ativismo social e eu não estou vendo, então eu vou lá e faço. Eu tento fazer. E foi nesse momento que eu lancei o projeto Vulva Negra. E foi muito fantástico porque eu estava no meu quarto, na minha casa, na casa dos meus pais, apenas conversando com uma amiga minha que até se chama Natália Gouveia, e eu estava assim, ai Natália, eu lanço, não lanço, ai, mas eu tenho medo, ai. E ela falou, Yasmin, lança. E para você ver como é importante ser incentivada por outras mulheres. Foi ela mesma que fez a arte, a primeira arte ela que fez, falou, não, agora você vai lançar porque eu me dei o trabalho de fazer a arte. Você tá me devendo essa. E menino, eu lancei, nunca me esqueço, no dia 18 de dezembro de 2018 eu lancei o projeto Vulva Negra. 18 de dezembro? Caraca, eu casei 7 dias antes. Menino! Casei 7 dias antes, lançando o livro, eu ali ainda entendendo essa vida de casado. Mas da hora. E foi uma experiência maravilhosa, porque desde o nosso lançamento fomos muito bem acolhidos. Eu me senti muito acolhida pelo público negro, mas também até pelo público feminista em geral. Eu me senti muito acolhida. E o projeto, ele foi dando umas guinadas que mudaram a minha vida para sempre. Olha a força das palavras, da ação, do verbo ali, tudo ativo. Foi uma loucura. Primeiro porque em 2020... nós ganhamos como frontliners da We Are Family Foundation, que é a fundação do Neil Rogers, o cantor do We Are Family. Que legal, ele tem que essa demais. fundação nos Estados Unidos. E nós ganhamos, então, o prêmio foi assim, um impulsionador para o projeto. Lançamos site, lançamos várias coisas. Fiz uma campanha bem forte ali. Exatamente. Foi assim uma coisa muito mais massiva, muito mais bonita. E em 2021, nós ainda ganhamos de novo.
Galera, já vem aqui, ó, ganhando todos os prêmios. Exatamente, ainda ganhamos de novo. E em 2018, antes disso, antes de haver essa vitória com o Projeto Vulva Negra, eu ainda fiz uma matéria para uma revista que depois foi adicionada à Library of Congress, em Washington, D.C. Então, que é um rolê que também você tá indo direto, né? Não, mas é verdade. Foi uma sucessão de coisas tão demais. importantes, sabe, Tauan? E o mais importante é por ser uma mulher negra da Bahia. Porque quando falamos de narrativas de mulheres negras que chegam lá fora... É sempre sudoeste, né? Sempre São Paulo, Rio de Janeiro, e as pessoas até lá fora, porque eu também morei na França, pensam que Brasil é só São Paulo e Rio de Janeiro, e acabou. País tão grandão, dividido em duas partes, assim. Se você... Não praia São Paulo. Se você praia fala Rio. sou brasileira, as pessoas já falam, São Paulo, Rio de Janeiro... Ninguém te traz uma outra cidade, muito raro. Quiçá um Manaus da vida, assim, uma Amazônia, o pessoal fala, né? Nem sabem, né? No Acre ainda dizem que existe dinossauro e O tudo. pessoal joga lá... Eles inventam cada coisa. Mas então, ser uma mulher alcançando esse local internacional como negra e nordestina é uma outra coisa, sabe? É uma outra história que vai. Porque muitas pessoas não sabem, por exemplo, que a independência do Brasil começou na Bahia. Que a independência militar do Brasil foi feita na Bahia. Muitas pessoas não sabem dessa história das mulheres, Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa, uma mulher negra, que foram essenciais nesse movimento de emancipação. Mulheres são vanguarda na Bahia há séculos. Isso é muito demais. Eu tava lendo esses dias a história que tava falando sobre as barricadas que impediram os portugueses e os franceses, enfim. E uma cidade lá da Bahia, não me lembro agora qual foi a região litorânea, onde os homens já quase todos haviam morrido e as mulheres foram à frente das batalhas, criando estratégias eles não conseguiam vir com todos os navios, então tinha ali alguns pontos, né? Tipo, vamos embarricar aqui, porque eles vão ter que vir por aqui. E aqui eles não têm noção de espaço de fundura. E ali a mulherada... Exatamente. E aí eu falei, gente, olha que doido, é uma história que... Um negócio que você nem sabe. É uma história que se perde. Que se perde, que se né? perde. E é por essas e outras que é tão importante nós termos em mente essa diferença na linha temporal da experiência das mulheres. Porque quando falamos, por exemplo, da fundação do feminismo lá, Estados Unidos, Europa, há um recorte de experiência de vida da mulher branca que era muito mais voltada para o lar, para essa coisa submissa, enquanto mulheres negras sempre trabalharam. E até quando nós voltamos lá, muito em retrospecto, na época mesmo das civilizações africanas antes da colonização, em muitas organizações étnicas, mulheres negras não só tinham grandes espaços de poder e decisão, como eram rainhas influentes. Vamos lembrar, por exemplo, da Rainha Nzinga. Inclusive tem uma série muito boa na Netflix sobre ela. Muito boa. Uma mulher fantástica que impediu que a sua região fosse tomada em uma época em que a Europa já estava ali, colonizando todas as regiões da África. É muito demais. É muito boa. E fica até de indicação, pessoal. Rainha Nzinga, procurem essa série. Muito. E eu assisti... Não, nossa, até arrepia, mano. Essa série é demais. É muito... o jeito, sabe, dela, a ótica. E ela negociando, aí tinha um irmão que era mais... Sim. Cara, olha... Que demais que você Essa trouxe. série... Você tava pelo continente africano, né? Sim, não faz nem 2 semanas que eu voltei de Ruanda. Que demais. Eu estava lá na capital de Ruanda, Kigali, e foi muito especial porque foi a minha primeira vez no continente africano. E para quem não conhece, a história de Ruanda é muito complicada porque houve a questão da guerra civil e tudo mais. Então foi uma questão humanitária que comoveu o mundo, até aquele filme Hotel Ruanda, para quem quer saber mais a respeito da história do genocídio que ocorreu no país. Porém, uma parte fantástica de Ruanda a maioria das pessoas não conhece, que é Ruanda é um dos países, não só no continente africano, como no mundo todo, que está à frente nos índices de igualdade entre mulheres e homens na sociedade. Que isso? O parlamento de Ruanda tem o equivalente a quase de 60% de mulheres. Muitas pessoas não sabem disso. Eu tô abismado, gente. Pois é. Que incrível. O segundo, se não me engano, Kigali é a segunda cidade mais segura do mundo para uma mulher viajar sozinha. Ainda há essa questão. No fim, ser mulher é extremamente difícil. Em qualquer lugar, mas principalmente no Brasil e... No Brasil, na América Latina, ser mulher é
muito difícil, hein? É muito difícil a experiência de vida das mulheres aqui. E eu fui a Kigali, Ruanda, para representar o Brasil na Woman Deliver, que é a maior conferência sobre os direitos das mulheres do mundo. Que lindo, Ela cara. ocorre a cada 2 anos em capitais diferentes pelo mundo. E essa foi a primeira vez que ocorreu no continente africano. E eu me senti honrada de Super estar lá representando o nosso país e nossa terra, nossa quebrada lá da Bahia. Porque é aquela coisa, baiano não nasce, baiano estreia. Você sabe, né? Você sabe que não tem como. E, não, que demais, assim, se deixar, a gente vai falar aqui até amanhecer, atardecer. E conta pra mim um pouquinho dessa tua relação com a Brasil Conference. Você ser uma jovem embaixadora. Conta pra gente, mediante a todos esses títulos, assim, como que foi essa oportunidade? A Brasil Conference sempre foi meu sonho. Muitas pessoas não sabem, mas antes de eu me tornar embaixadora pelo Nordeste, eu apliquei 3 vezes para a Brasil Conference. 3 vezes? 3 vezes. Eu apliquei uma vez só e já falei, deixa. Deixa. Não, tem que... Fica aí, hein? Fica avisando aí. Tem que ser muito perseverante. Assim, porque quando eu apliquei pela primeira vez, foi 1 ano após da fundação do projeto Vulva Negra. Então nós ainda éramos iniciantes, ainda era uma coisa pequena, não tinha aquela robustez, sabe? Sim. Mas eu continuei aplicando e me preparando. Daí no penúltimo ano eu passei para o Mais Conexões, que é o programa de finalistas da Brasil Conference. Inclusive isso foi essencial para eu morar na França, porque a minha tutora Natália, assim, abriu a minha mente e me fez acreditar nas possibilidades. Porque em 2021, em plena pandemia, eu, uma jovem... Foi quando eu te conheci, 2021. Exato! Eu, uma jovem, naquela situação mais complexa da pandemia e tudo mais, pensando, eu morar na França no ano que vem? Que mundo é esse? Não vou nada. Mas ela foi lá, não, Yasmin, você vai, aplique, insista, e deu certo. Então, depois daquela experiência no Mais Conexões, eu apliquei de novo para a Brasil Conference, e aquela ali foi a vez, foi o momento. Eu passei Estava preparada mesmo. Né? Eu estava assim, com a faca e o queijo na mão, e passei como embaixadora. E foi uma passagem chique, hein? Porque eu fui de Paris para Boston. Porque é aquilo... A minha mãe fala, não é? Né? Ela fala que quando Deus honra, Ele honra com tudo. Com tudo. Na primeira classe, bonitinho. Foi muito bonito. E essa participação na Brasil Conference foi muito especial. Conheci o Diogo. Fantástico, fantástico. Tivemos muitas conversas interessantes sobre a questão do homem e da mulher negra na sociedade brasileira. Compartilhamos e trocamos muito. E a nossa classe foi uma classe de pessoas muito afiadas, de pessoas muito boas mesmo, que hoje em dia estão assim também como eu. Voando, não? Pelo mundo fazendo sucesso, pelo Brasil revolucionando o cenário da educação. Foi isso mesmo. Abriu portas belíssimas ter sido embaixadora da Brasil Conference no ano passado. E, mais uma vez, não porque foi minha turma, mas foi uma turma afiada. Quem quiser, veja o vídeo, procure. Nosso vídeo de apresentação de embaixadoras está lá no canal do YouTube da Brasil Conference. Vejam como foi a nossa palestra. Nós arrasamos ali, hein? Depois nós vamos deixar aqui também na bio do vídeo, da nossa live aqui, todas as informações em suas redes sociais também, pra galera que fizeram perguntas aqui pra gente poder te mandar as respostas. Agora eu quero saber do livro. Você falou, e eu tô aqui olhando desde cedo aqui. Eu vou mostrar ele aqui para o pessoal. O Romance Incandescentes no Inverno, que é a minha primeira publicação solo. Como escritora, eu já participei de 5 coletâneas, fui finalista do Prêmio Malê de Literatura, uma editora maravilhosa que só publica negros e questões relacionadas ao continente africano e afrodiaspórico. E também tenho representado na área da literatura. Em novembro eu estarei em um festival literário chamado Elas Publicam, que terá sua edição em Salvador também. Vou a Flip, quem sabe não aconteça alguma coisa, nunca se sabe. Ali é complicado. Ali é a região. Olha, é uma situação, hein? Mas é muito importante a gente estar lá, porque tem muitos de nós. Né? Tem muitos de nós lá. É muito importante que isso aconteça. E eu lancei o Romance de uma maneira muito atípica, porque ele foi lançado aqui no Brasil, até por uma editora de São Paulo, pela editora Penalux, selo Auroras, mas eu estava morando na França.
Então, Tava, eu tipo, tive de fazer, assim, uma promoção do livro em uma situação complexa, Caramba. mas esgotou a pré-venda. Na pré-venda vendemos Que todos. E eu me sinto vitoriosa, porque eu nem estava aqui, menina. Eu nem estava aqui Nem para tava fazer, pra fazer aquela o- divulgação boca a boca para o pessoal, nem que é o que isso. pra nossa galera é o que vai, né? Não Eu tive adianta que- outdoor, né? Tem que ir lá na... Eu tive de ficar na rede social, tive de conversar com a minha mãe, com meu pai, para eles também fazerem a promoção da parte deles. E foi uma experiência lindíssima, porque as fotos que eu tirei de promoção do Romance foram numa livraria linda em Paris. Eu me senti realizada, porque morar Não, na que França sempre demais, foi o meu viu? sonho, sabe? E lançar o meu livro estando lá foi... Não, eu tô aqui assim, pode ter certeza. Quando eu a conheci em 2021, um pouquinho da sua trajetória, eu já fiquei assim, tipo, muito impactado, né? Uma jovem, literalmente, né? A periférica de Salvador, desbravando o mundo, contando sua história e ao mesmo tempo levando várias outras juntas. E eu falei, mano, não é possível, tenho que conhecer Yasmin. E aí Diogo me contou, teve contigo, e aí ele falou, mano, olha aqui, olha com quem que eu tô e tal. E ali eu já falei, mano, você já vai, traz ela pra um call com a gente aqui. E foi muito legal, até a importância de, tipo, tua participação num bate-papo com as meninas, nós estávamos falando aqui no backstage, Sim. com as meninas que estão na Mais Um Code, e criar essas provocações nelas, né? Ali muito foi dito, né? Se a gente fosse falar aqui, nossa, daria assunto e vai dar assunto ainda para muita coisa, né? Importância do papel da mulher, né? Viola Davis que diz, né? Sim. Que quando uma mulher se movimenta uma sociedade inteira, não só a família em si. Então a importância, né? E a gente que trabalha com educação, dentro da quebrada, das quebradas do Brasil, quem mais busca educação é a mulher. Então, olha que como não criar uma estrutura, né? Nós todos criarmos uma estrutura para isso. Então eu acho isso tão fundamental quanto respirar, sendo muito sincero. Eu concordo com você, Gauá. Tô muito feliz, assim. E também porque as experiências das mulheres negras que vêm da periferia são completamente diferentes. Por exemplo, até de mulheres negras que nunca viveram na periferia. Nunca viveram. Porque existem muitas pedras no caminho da mulher negra periférica. Nós podemos falar de várias coisas, até questões mais sensíveis como violência doméstica, questões de abuso sexual e afins. Tudo isso acaba ficando no caminho de muitas mulheres negras da periferia. Então, essas histórias são muito inspiradoras porque elas nos mostram que coisas diferentes podem acontecer. Como aquela frase mesmo que eu trouxe no início do podcast do meu pai. Não é porque uma coisa está assim agora que tem que ser assim para sempre. Cara, isso é muito forte. De verdade. Eu tenho um pensamento... Qual o nome do seu pai? Ronivaldo. Um beijo, pai. Ronivaldo, criou, hein? Que é isso. Aqui a gente tem uma frase que é algo muito, muito importante, né? Nós que viemos de uma realidade totalmente conturbada e sem estrutura, existe uma névoa, né? E eu não digo no literal, uma névoa de pobreza, não só pobreza física, mas uma pobreza de alimento, é uma pobreza de conhecimento mesmo. Das pessoas se verem capazes de sair de uma situação de agressão, de saírem de uma situação de vulnerabilidade, tendo ali um esforço, um conhecimento, e saber conhecer Yasmins e várias outras Yasmins que estão ali desbravando o mundo, passando em primeiro, tendo as melhores avaliações, não sendo fácil, né? Mas ao mesmo tempo vendo que é possível, né? Porque às vezes a gente vê isso tão distante. Sim. Que no fim a gente fala, eu vou fazer menos que já é mais e tá bom. E não é, nós só realmente podemos ser grandes, seremos grandes. Então é muito importante esse trabalho que você tá fazendo. Fico até triste de falar que a gente tá indo pra essa parte final. Muito obrigado. Tô muito feliz da gente ter conseguido ter esse bate-papo. Quero você aqui mais vezes. Venho contar as novidades. Estarei eu também indo para Salvador ali pra gente poder fazer mais um cast na estrada. E quero tê-la como host ali junto comigo, conversando com outras meninas, outras pessoas que estão mudando o cenário nas nossas periferias de lá, que eu sei que isso é importante. Né? Ai, Precisa que ter mais de nós, né? Acho que exatamente, mais de nós compartilhando esse topo, não é? É aquela velha frase, estou no topo, te vejo lá.
Te vejo lá. Tem que ser exatamente assim. E você vai adorar voltar para fazer isso na Bahia, porque eu tô muito animado, está assim cara. com pessoas fantásticas, fazendo trabalhos fantásticos. E eu estou lá também, Não, é com isso. certeza. Eu pisar lá sem ter te mandado um WhatsApp, alguma mensagem, eu não me perdoo. Pra mim é um negócio de já estar na agenda. Mas muito obrigado por você ter topado. Eu sei que você tá com a agenda bem cheia. Se você quiser deixar também suas redes sociais pra galera, o livro, onde elas podem estar comprando o seu livro. Pessoal, o livro ele está disponível em todos os marketplaces, a Amazon, entre outros. A própria editora Penalux, no site deles também está disponível. É uma editora aqui de São Paulo, então vocês que são daqui terão muita facilidade para comprar. E ele também é comercializado comigo nos eventos que eu tenho feito, porque aqui em São Paulo eu faço esporadicamente um encontro feminista Vulva Negra, no qual nós fazemos questões sobre literatura, sobre feminismo, teoria racial negra. É muito interessante, espero ver vocês lá um dia, dos próximos anos, né? Que esse vai ser o último desse ano em São Paulo. Então, inclusive, Yasmin veio para São Paulo para poder ir nesse encontro, né? Para fazer o evento. As redes sociais. @Yasmin Escritora em todas as redes sociais. E do Projeto Vulva Negra é @Vulva Negra em todas as redes sociais também. Que demais. Olha, muito obrigado por você ter vindo. Né? Muito feliz, conterrânea nossa. E melhor ainda, né? Revolucionando e mudando esse cenário. Eu fico muito feliz de ter você, uma jovem de 23 anos, um bebê, mudando o mundo com conhecimento, né? Mais uma vez ali, menina, com todo respeito, né? Você mudando essa realidade e sendo uma referência para várias outras, né? Muitas vezes a gente não tem noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas. Porque é isso, né? Sim. A temporalidade, a gente trabalhando, sempre correndo. E uma fala, eu nunca vou esquecer do diálogo que você teve com as meninas na reunião. E tipo, isso mudou muito a perspectiva delas em vários sentidos, né? E eu falo que esse tipo de provocação tem que ter mais. Tem que acontecer mais, né? Porque isso é importante, né? A gente precisa... Não vou usar as palavras de seu pai. Não é porque você veio daqui que você precisa estar aqui, né? Que você vai viver aqui. Você vai mudando, né? O hoje não é o mesmo amanhã. Então, que demais. Muito obrigado por ter vindo. Gente, obrigado por ter acompanhado mais um cast até aqui. Yasmin tá disponível nas redes sociais. Vocês podem mandar mensagem para ela vai responder. Vou. Eu já jogando ela aqui na fogueira. Vai responder. E é isso, gente. Muito obrigado por mais um Papo de Mudar Futuro juntos. Hoje, eu aqui, estando com Yasmin. Olha, muito obrigado, viu? Sou eu quem agradece. Pessoal, muito obrigada pela presença. Vou sim responder todas as perguntas de vocês. Demais. Gente, tchau, tchau. Tchau.